Esse aqui, na verdade, é o nosso maior fundo da bolsa em termos de cotista, com mais ali aproximadamente 800 mil cotistas. Ou seja, é o nosso top 1 número de cotistas em fundos imobiliários. Aproximadamente, ali, um pouco mais, na verdade, de um terço de vocês deve ser cotista desse fundo, para você ter uma noção do quanto grande ele é em termos de cotistas, né? A gente tem ali seus 2 milhões e 100, mais ou menos, investidores. Esse fundo tem uns 800 mil. Então, ali a matemática dá mais ou menos ali um pouco mais de um terço. Então, é um fundo bastante grande. Então, vamos falar de MXRF, o nosso maior fundo em termos de cotistas da Bolsa. Ele está para realizar a 8ª emissão de cotas. Lembrando que ele é um fundo que ele já tinha anunciado, já tinha aprovado essa emissão, só que ele demorou um pouquinho para, de fato, anunciá-la, né? Colocar ali os documentos, explicar as datas, os valores e tudo mais, que inclusive é o que faremos aqui agora. Eu vou mostrar para vocês as datas, os detalhes, os preços, as taxas, os montantes. Temos também o pipeline, que é basicamente a destinação dos recursos captados, em outras palavras, a lista de compra, e também temos uma perspectiva de rendimentos futuros, o estudo de viabilidade, que não é uma garantia, mas é um norte, um guia. Então a gente vai mostrar tudo isso agora. Fiquem atentos, porque tem bastante informação e eu quero que vocês fiquem por dentro de tudo. Então vamos lá. Temos aqui o MXRF, mas como sempre usaremos o Suno Emissões para a gente olhar com calma os detalhes da emissão, lembrando que é uma plataforma gratuita para vocês usarem e abusarem. Tem todas as informações de todas as emissões. Então, passando para o Suno Emissões, temos aqui os detalhes. Vamos lá. Começando aqui por cima, pelo começo, é uma emissão a R$ 10,36. Esse é o preço para você participar da emissão. Se você quiser participar, cada cota que você quiser comprar vai custar R$ 10,36. Esta bolinha verde aqui está mostrando, ou seja, verde é positivo, né? Verde é algo bom, normalmente. Isso quer dizer, então, que tem um desconto de aproximadamente 4%. Lembrando que esse valor, ele leva em consideração o preço, que é fixo no caso, e a cotação, mas a cotação é variável. Então, cada dia que você entrar aqui no site do Suno Emissões, pode ser que essa bolinha esteja com um valor diferente. Então, neste caso aqui, temos um desconto, ou seja, ao participar da emissão, tem um desconto de 4% aproximadamente em relação à cotação. Em outras palavras, é mais barato você entrar pela emissão do que pelo mercado, porque aqui você tem um desconto de 4%. Esse preço ele é composto da seguinte forma: R$ 10,06 é o valor da cota, ou seja, o valor que entra no fundo, é o que entra no caixa do fundo, e 30 centavos é o valor da taxa. Isso não entra no caixa do fundo, isso é usado para pagar os custos da oferta, porque toda emissão tem uma série de impostos, agentes, instituições ali misturadas para fazer isso tudo acontecer. E para poder acontecer, precisa ter o pagamento por esses serviços e taxas e impostos, e é para isso que é esse valor. Então, você tem R$ 10,06, que é a cota, 30 centavos, que é o valor da taxa. Somando os dois dá os 10,36, e isso aqui dá uma taxa proporcional de 3%, que está num tamanho mais... Está num patamar mais alto, é uma taxa já mais cara, especialmente para um fundo que não tem qualquer problema de liquidez, porque, que nem eu falei no começo, é um fundo que tem mais ali os seus 800 mil investidores, é um fundo super líquido, então é uma taxa um pouco mais cara também. Dado o patamar que a gente está da indústria, de quanto maduro estamos, eu já gostaria de ver tudo mais caminhando lá para 1% de taxa, e o menos possível quando for possível. Mas, enfim, é uma taxa um pouquinho mais cara. Aqui é o que eu mencionei aqui no meio, né? A diferença entre o valor de mercado, que hoje está ali em quase 10,80, é 4% mais barato participar da emissão, lembrando que esse valor muda todos os dias, e é uma emissão sendo feita exatamente no valor patrimonial. A captação também é uma captação bem grande, o montante que eles buscam captar é de 500 milhões, o lote adicional de 125 milhões arredondando, um total dá 625 milhões. Então, o MXRF está querendo captar um valor bastante representativo e isso dá um fator de proporção aqui em cima de 22%. O que isso quer dizer, 22%? Eu fiz aqui um slide para ficar mais fácil de explicar esses 22%. Estamos aqui, então, direito de preferência.
Esses 22%, obviamente no site está arredondado, mas o número completo é esse que está na tela de 0,219 e mais um monte de número depois. Você vai pegar esse número, você vai multiplicar este número pela quantidade de cotas que você tinha na database, que só para a gente voltar aqui e reforçar, database é no dia 27 de junho. Então, ao final do dia 27, é aí que você vai ver quantas cotas você tinha para você fazer essa matemática. Então, você pega essa quantidade, multiplica por 0,21 e todos esses números aqui, e o resultado é a quantidade de direitos que você vai receber. Lembrando que este resultado precisa ser arredondado para baixo. Então, aqui um exemplo mais prático. Se você tem 100 cotas de MXRF, você multiplica 100 pelos 0,21 e o total aqui daria 21,98, mas arredonda para baixo. Então, é só 21 direitos que você vai receber. Essa fração você descarta. Então, peguem o seu número aí específico, porque cada um vai ter um número diferente de cotas e faça essa matemática. Ou, se você quiser, você também pode esperar a corretora receber os seus direitos, aí vai aparecer na sua custódia quantos direitos você recebeu. Mas essa conta aqui é legal mais para você ter, tipo, você saber com antecedência, se você quisesse já se preparar para participar da emissão. Bom, voltando aqui para as informações da emissão, mencionamos captação, 625 milhões no total, é o máximo que dá para captar. O montante mínimo para não ser cancelado são 50 milhões. Os preços e taxas, já mencionamos. É uma emissão em um formato público, ou seja, você vai ter, baseado nessa preferência que eu expliquei, você vai poder participar do período de preferência. É neste momento que você vai exercer o seu direito de preferência. E neste caso, desta emissão em específico, essa bolinha aqui no meio indica que tem período de negociação. Você vai poder vender os seus direitos se você não quiser participar e você vai poder comprar mais direitos caso você queira participar mais do que você recebeu, ou se você nem tem cotas, não recebeu direitos, você ainda pode comprar direitos de outra pessoa para participar. Seguindo, não tem período de sobras, vai direto para o período público. Neste período público é onde todo mundo pode participar, porém, na verdade existem dois poréns. O primeiro porém é que existe um investimento mínimo, que é de R$5.000 aproximadamente. Então, se você quiser participar do período público, o seu investimento mínimo, você precisa se comprometer a fazer o investimento mínimo de R$5.000. E lembrando, né, é importante reforçar que este investimento mínimo não existe para o período de preferência. Dito isso, o segundo porém é que nem todas as corretoras participam do período público. Algumas corretoras podem não participar desse período. Já o período de preferência, todas participam. E pegando aqui uma pergunta do Isaac, o direito de preferência é por corretora, tá? Você vai receber na sua corretora referente à sua posição que você tinha neste fundo. Seguindo aqui também para algumas outras informações, temos o nosso pipeline, ou seja, a lista de compras. Vamos para ela. Deixa eu ir para o cantinho aqui. Essa imagem foi retirada do prospecto. Esses são os ativos que o fundo pretende adquirir com os recursos captados. E olhando aqui na direita, é importante mencionar que este pipeline, se você somar todos esses valores, dá 640 milhões. Ou seja, o fundo só consegue comprar tudo isso se ele tiver a captação máxima para poder comprar tudo. Ou se por acaso ele quiser fazer alguma alavancagem. Normalmente não é o caso, mas pode ser também uma opção. Lembrando que o objetivo é 500 milhões, mas com lote adicional eles conseguem subir para 625, é isso? Deixa eu conferir aqui. 625. Então ele precisa captar tudo para conseguir comprar tudo, ou aproximadamente tudo. A taxa média, ou seja, se você pegar todos os ativos ali e fazer uma média, porque tem uma mistura de IPCAs e uma mistura de CDIs, daria taxa média, IPCA mais 9,97, CDI mais 4,38 e o INCC mais 13%. O INCC só tem um ali, então a média é ele mesmo. Mas o restante, como tem mais de um título com o indexador, aí precisa fazer uma média. Você consegue ver que, principalmente, é composto, o pipeline, né, composto por CRIs, principalmente também atrelados ao IPCA, então ele está indo mais para o IPCA, mas também tem algumas permutas financeiras, que é aquela pimentinha que o MXRF tem, que é para ter um retorno um pouco maior. Então ele basicamente dosa o portfólio dele, onde a parte de CRIs
Eu não sei se eu posso chegar a falar que é mais high grade, mas ele não é um high yield, ele é um pouco mais conservador na parte de CRIs, mas para dar aquela pimentinha, para dar aquele retorno um pouco maior, para deixar equilibrado o portfólio, ele tem essa parte de permuta, que tem retornos maiores, mas tem um pouco mais de risco também. Inclusive, se você olhar ali cadê onde que tá? A segunda permuta na imagem, ela é IPCA mais 25%, que é uma taxa bastante alta, mas, obviamente, é uma permuta, tem mais risco, por isso deveria ter também mais retorno. E com isso, caso ele consiga fazer essa captação, caso ele consiga fazer essas compras, essa imagem que está na tela agora é o estudo de viabilidade. Então, é o que eles enxergam como futuras distribuições para o fundo. É importante mencionar que isso não é uma garantia, é uma estimativa e tudo vai depender do quanto ele conseguir captar nessa emissão, do que ele conseguir comprar e, obviamente, dos meses a seguir.